Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Estamos presentes para mais um número em que teremos como convidado, por parte da Polícia, o Superintendente-Chefe Comandante de Divisão do Distrito da Sambibelas, Gabriel Jorge dos Santos Capuço. Muito boa noite e obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. As presenças habituais dos nossos convidados, o Dr. Itiandro Simões, jurista. Boa noite. Boa noite. E depois o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. São muitos os jovens que estão a matar as aulas para se poderem juntar a outros jovens colegas em festas em casa. Para já são atraídos pelas chamadas house parties. Eles aproveitam-se da ausência dos pais para as referidas festas e perigosamente ameaçam o seu futuro. Quinta-feira, Colégio Nossa Senhora do Bom Sucesso, no coração da Maianga. Período da tarde, 15 horas. Em plena palestra, muitas mensagens trocadas entre os alunos. A Polícia Nacional em Luanda luta contra um fenómeno que se tornou febre entre os alunos de muitas escolas da capital. Muitos adolescentes também têm tido comportamentos desviantes. Muitas vezes perdem horas a escrever no telefone, mas é pelas redes sociais, onde a maioria deles combina atividades extraescolares que alguém jamais imaginaria que fossem alunos em tempos de aula. Mata-aula é a febre agora na juventude. Mata-aula é o aluno que chega à escola e põe na sua cabeça que não tem capacidade para compreender o ensinamento do professor, então ele sai e abandona o recinto escolar. Mata-aula é aquele aluno que tem uma festa de tarde, então ele chega, abandona o recinto escolar. Então, mata-aula é basicamente o abandono do recinto escolar durante o período escolar que temos aula. Então, ultimamente, os alunos matam a aula para ir a essas festas, bebem e os pais pensam que os alunos estão na escola, mas não, estão nas festas. É um local onde encontra-se jovens, onde só tem fumo, drogaria, onde tem bebidas alcoólicas. Os alunos chegam lá com uma garrafa de uísque entrada, começam a dançar. A polícia alerta para os perigos, pois sabe o que acontece nos encontros. No mata-aula. As bebidas que vocês utilizam lá, na maior parte da caipirinha, a Sprite, né? E até algumas ainda usam lhamba. E depois, dentro disso, o ambiente está bom, acabam tendo algum comportamento indecente dentro daquilo, fazem brincadeiras inapropriadas e, como se não bastasse, querem procurar registros para depois reverem o vosso momento. É que é tirando fotografias com o telefone, expondo os vossos corpos, fazendo brincadeiras inapropriadas e depois de consumir o álcool, a caipirinha, no entanto, já não tem comportamento controlado, puxa o colega daqui, puxa o colega da lá, depois acabam saindo feridos do local do evento. A direção do Colégio Bom Sucesso quer ultrapassar o quadro por via do diálogo e da participação de todos. Nos últimos 4 anos está a haver problemas que nós nunca tínhamos visto. E então é nessa base que nós pedimos o apoio à sociedade em geral e especificamente aos pais e encarregados dos nossos alunos para que nos ajudem a trabalhar, a ver se isso se estanca, não digo uma vez por toda, mas pelo menos em parte. Porque não está bem que a gente venha para trabalhar e dar aulas e os alunos ficam a fugir da sala. A parte chocante é que adolescentes e jovens entre os 12 e 24 anos encontram desejos contrários à formação em pleno tempo de aulas. Que músicas são ouvidas nestas festas? Muito rapper. Quem canta esses raps? NTA, o Zita Finha, o Prodígio e os elementos da Força Suprema, que também se ouve mais. Nossa família toda, pretos raros, pretos carros, parece um desfile de moda. Entramos no bote, no Miami entramos no bote. Agora, isso não estamos no bote, isso não estamos no bote, isso não
do NGA, qual é a música que mais toca? Do NGA é aquele. Eu não volto. Eu não volto. O pessoal fica a vibrar quando mete essa música do NGA. Principalmente as miúdas que estão a usar muito afro-americano, dependendo do cabelo, já entram lá e tudo. A miúda desfilava toda nua com o copo da marula. Músicas que apelam ao uso de drogas e a comportamentos desviantes. As meninas, por exemplo, vão dessas barrigas, stop, lá entram lá, depois acontece o assédio sexual. Ficar se beijar, fazer sexo, fumar. Algumas vezes sai luta, outras vezes não. A realidade é bem maior do que se pode imaginar. Sexta-feira, turno da manhã, escola do segundo ciclo do ensino secundário Ngingambandi. Na parede estão estampados os resultados negativos do fenómeno mata-aula. Uma pauta sem notas. Todos estes são os alunos reprovados por falta. São mais de 200. De quem é a culpa? Esse fenómeno eu acredito que é mais originado pela falta de presença dos pais nos encontros. Vou dar um exemplo. Neste sábado passado nós tivemos um encontro com os pais e tivemos aqui cerca de 50% ou 60% dos pais que não comparecem. É claro, quando o pai não comparece, quando o pai não acompanha, o miúdo pensa que é encarregado de si mesmo. Então é complicado, se não houver a interligação entre direção de escola com os pais, é complicado mesmo quebrar esse fenômeno de mata-aulas. Nós aqui no redor da nossa instituição estamos rodeados de várias escolas e temos ali um problema grande que é a nossa paragem, que é aquela paragem onde param os táxis. Ali aglomeram-se alunos de vários sítios e às vezes dá a entender que são alunos do Zinga, mas não são alunos do Zinga. Pois é, as paragens de táxi são os pontos de encontro. Cerca de 100 alunos que deveriam estar dentro das salas de aula perdem toda a manhã aqui. Estranho é que mesmo terminadas as aulas com táxis vazios, os alunos não querem subir. Para eles, os táxis devem apenas tocar as músicas que eles ouvem nas suas festas. Eles ouvem nos táxis porque a televisão, a rádio proíbe esse tipo de música. Essas músicas só têm caráter destrutivo. É no táxi. Inclusive, se passar às 12, 13 horas, os miúdos preferem ficar do que subir num carro que esteja mesmo com silêncio. Ele prefere o táxi. Eles até escolhem se não vão na Playboy, vão na Burberry, se não vão na Burberry. Epa, é complicado. O professor Alcides aponta uma das soluções para nunca mais haverem listas longas de alunos reprovados por falta. Nada é definitivo. Basta a gente querer e procurar meios de reenquadrar esses miúdos novamente na sociedade. E esses meios passam por quê? Por atividades, por palestras, por atos culturais, principalmente por atividade esportiva. O pior é que os alunos têm noção das consequências dessa febre. Não é bom. Está aí a mente do aluno, toda sexta-feira, e no final da tarde está aí. Aqueles alunos, aqueles estudantes que provavelmente têm sim algum problema psíquico ou talvez algum problema em suas famílias, mas também é mesmo só aquela de querer provar coisas que não tem nada a ver e provam uma vez e acabam se perdendo. É muito sério este fenómeno que se está a verificar nas nossas escolas com as chamadas house parties. Ora, temos aqui o Dr. Itiandro Simões, a quem eu pergunto, estas festas são ilegais? Qual é, digamos, a reação da nossa lei a estes fenómenos? Se a festa for de caráter comercial, é aplicável o Decreto Presidencial 111/11, que é o regulamento sobre os espetáculos e divertimentos públicos, entre os quais se enquadram também as festas de caráter comercial. E nesses casos é necessário que os organizadores obtenham a competente licença dos órgãos locais do Estado para poderem realizar a festa, cumprindo com as prescrições de segurança, bem como as proibições que esta lei estabelece relativamente à presença de menores a partir de certo horário. Estamos a falar das 0 horas, não se admite que os menores estejam nestas festas, menores com idades inferiores a 16 anos não poderão estar nessas festas a partir da meia-noite.
Agora, o problema coloca-se quando sejam festas de caráter particular. É que nestes casos não se aplica este decreto presidencial. E o que é que se passa exatamente? O problema é duplo. O primeiro é o facto de haver nestas festas, não a festa em si, o problema maior nem sequer é a festa em si, mas é o consumo de bebida alcoólica ou de drogas de várias naturezas, estupefacientes ou outras substâncias psicotrópicas nestas festas. A parte da questão da educação, não é? Pode-se perguntar, é ou não lícito esse consumo? E qual a consequência para quem organiza as festas? Neste momento, o consumo de drogas é tratado pela legislação como sendo um crime. Comete um crime este menor que for encontrado a consumir drogas, vamos falar das substâncias psicotrópicas. Exatamente. Sendo que, se for menor de 16 anos, deverá o processo ser encaminhado junto do julgado de menores. O que é que pode acontecer a esse menor encaminhado? Bem, cujo processo é encaminhado? Tanto poderá acontecer a retirada ou a inibição ou suspensão da autoridade paternal, caso comprove uma negligência da parte dos pais, como poderão ser aplicadas medidas tutelares como o internamento deste menor. Depois de vista a peça, fiquei alarmado quando uma escola apresenta num turno grande parte dos alunos estão reprovados por faltas por causa deste fenômeno. É um problema sério em que as famílias têm que parar para refletir. É preciso que se pense bem que rumo nós estamos a dar à educação das nossas crianças, dos nossos jovens. O que é que falhou? Falhou a ligação família-escola-comunidade. E é um problema que vem sendo discutido nos meios acadêmicos, nos meios escolares. Assim mesmo, a instituição família falhou? A instituição família está a falhar no seu papel de socialização primária e de continuidade do processo de socialização. Há uma falha no diálogo escola-família, escola-comunidade, família-comunidade. Hoje, foram introduzidos novos elementos que estão a desafiar a educação das famílias, nomeadamente, sobretudo, com a questão das tecnologias, da revolução operada no domínio das chamadas tecnologias de informação e comunicação, a influência dos filmes, da televisão por satélite. Quer dizer, nós tivemos vários sinais de alarme e fomos deixando. Falei aqui das raves, alguns estilos de músicas que alguns estilos produzidos cá no país trazem mensagens que incitam práticas como essas, o consumo de álcool. Há músicas aqui que dizem que o limite é o céu ou o chão. Há músicas que apelam claramente aos jovens a pensar que naquela idade podem ir às festas a hora que quiserem, consumirem álcool até aqui. E nós vamos deixando que essas músicas toquem, que as mensagens que transmitem são mensagens muito fortes, que o impacto estamos agora a sentir agora. Essas house party têm também influência, obviamente, quer através das redes sociais, quer através dos programas emitidos em televisão por satélite, pelos filmes. Tem influência dos Estados Unidos da América, do Brasil e de outras partes do mundo, não é? Mas que provavelmente lá eles terão os seus mecanismos para lidar com isso. Muito obrigado. Não perca ainda nesta edição de Segurança Pública, mas lá para a frente. A Operação Stop na vila de Catete. 2 automobilistas tentaram subornar polícias em um assunto que trazemos para a sua melhor atenção. Pega o carro dele e ele próprio mete o carro do camarada no patrulheiro. Hoje, pelo menos, ele não vai continuar o seu trajeto. E se quiser conviver com a família, só depois de ser julgado pelo tribunal. Chefe, esse camarada está detido por tentativa de suborno. O mesmo vai acontecer com este condutor. Ele pôs entre os documentos 2 notas de 500 kwanzas. Sim, 1000 kwanzas no caso. Ele está cometendo um crime. Um deles é atirar o agente. Ainda que tenha a infração, de preferência, deixar o agente e tomar a sua medida, que é a multa.
Agora não é subornar o agente. Tentativa de suborno. Vamos prender o camarada por tentativa de suborno, tá bem? Mais um que vai responder em tribunal por tentativa de suborno e que corre o risco de ir à cadeia. Em Cacoaco, um homem de 57 anos de idade foi morto e queimado. Ora, os presumíveis autores deste crime, que já estão detidos pela polícia, são a mulher, a filha e o genro. Veja a reportagem. Bairro Ângelo, setor 4, município de Cacoaco. Estes senhores são irmãos. Eles são também sobrinhos deste senhor que foi assassinado. E sabe supostamente por quem? Pela esposa, pela filha e pelo genro. É isso mesmo. Quer dizer, ali a coragem que tinha essa Miguelina, que é a filha do tio, é quando morre a criança dela, o filho dele. Então a mãe achou que não, como o teu pai é que anda a fixar os meus filhos, é que matou o teu filho. Ali é quando o genro e a filha entram em briga com o sogro. Já esta senhora é a irmã mais nova do malogrado. Ela tem 40 anos de idade. A sua vida não é mais a mesma desde que o irmão se foi para a eternidade. A história é essa que ele andava a me deixar. Disse assim quando vou morrer. A minha mulher que vai me acabar com a minha filha. É que vai me matar de morrer. É um crime que, segundo os familiares, foi alimentado por conflitos e superstição. No caso, a filha do malogrado e o seu esposo juntaram-se à mãe para matar o próprio pai. Vejam só porque acreditavam que o falecido era feiticeiro. Segundo os familiares, o malogrado deixou o mundo aos 57 anos de idade, ganhava vida como pedreiro e viveu com a esposa durante 32 anos. Dessa união, tiveram 3 filhas, uma delas acusada de participar na morte do próprio pai. É complicado. Eles dizem também que o crime aconteceu no dia 5 de maio de 2015. Os assassinos primeiro mataram a vítima e, para não deixar rastros, queimaram o cadáver. Através de uma denúncia anônima, a polícia chegou ao local do crime. Foi possível, no ato, proceder à detenção da mãe e da filha e, portanto, o genro ficou foragido. Após alguma investigação e com a colaboração também da população, foi possível, dias depois, proceder também à detenção deste indivíduo. Local do crime. Meu tio foi morto aqui mesmo onde foi queimado. Quem fez o... Mataram-no aqui ou num outro local e depois chegaram aqui só para queimar? Mataram num outro local e chegaram aqui, puseram só aqui e queimaram. Este resto algum resto de roupa que ainda podemos ver é do seu tio? É do meu tio, sinceramente. E como é que vocês chegaram até esse local? Nós chegamos aqui, depois de nós estarmos já a procurarmos, houve um amigo também que ligou para nós dizer que aqui queimaram lá um senhor e nós viemos aqui a correr e encontramos uma parte da camisola e o colete que ele tinha metido e encontramos aqui um pé de sapato. Então, a partir daí, como conhecemos a roupa que metia o tio, conhecemos que é mesmo o tio que foi queimado aqui. Então já não chegaram de encontrar aqui o cadáver? Não. Concretamente já não encontramos o cadáver já era trasladado pela polícia e já ia a Georgina Matheus. Quem fez isso? Que fez isso é a própria esposa.
A própria esposa é que convidou o seu genro e a filha dele e fizeram a mesma ação. A esposa, a filha e o genro. E o genro também convidou seus amigos. Luanda não consta das 50 cidades mais violentas do mundo. Só para ter uma ideia. No primeiro trimestre de 2015, o Comando Provincial de Luanda registrou 107 casos de homicídios diversos na capital do país, todos remetidos ao Ministério Público. Comparando aos anos anteriores, os dados não são assustadores, mas preocupam a corporação, segundo o seu porta-voz, inspetor-chefe Mateus Rodrigues. A média de homicídios ao nível da província de Luanda é muito baixa em relação à média das 15 cidades mais violentas ao nível da África, que é uma média de 15 homicídios por dia. Nós não temos uma média de mais de 2 homicídios por dia, a nossa média ainda é bastante regulada, mas o crime de homicídio é aquele crime violento que retira vidas e, portanto, tem um grande impacto naquilo que é o sentimento de segurança das populações. Em relação ao chefe de família que foi morto pela esposa, filha e pelo genro, da parte da polícia foi elaborado o competente expediente e, portanto, foram remetidos o processo e os detidos ao Ministério Público, que vai dar o tratamento subsequente em termos de processo penal. Apelamos também aos cidadãos da província de Luanda para que estejam mais próximos da polícia, para que colaborem mais com a polícia. A semelhança do trabalho que foi feito em relação a este caso, cujas informações nos permitiram chegar rapidamente aos autores, também precisamos de receber informações que nos vão levar a prevenir a ocorrência de crimes. Como é que a polícia chegou a conhecer este facto? Ok, de facto, eu quero dizer que, como sempre, em primeiro lugar, nós queremos agradecer à população, a comunidade do Cacoaco, mais uma vez colaborou fortemente para que esse crime fosse esclarecido. Estamos de bom caminho, independentemente de estarem envolvidas essas 3 pessoas, digo, a mãe, filha e o genro, ainda há outras pessoas por detrás disso. E, ao seu tempo, nós vamos apresentá-lo ao Ministério Público, porque, de facto, é um crime, de facto, deplorável e repugnante. E, então, tudo estamos a fazer para que esse crime seja esclarecido e entregamos aos órgãos de justiça para a tomada de medidas. Muito obrigado, Superintendente-Chefe Capuço. Dr. Itiandro Slovan Simões, qual é a qualificação que se sugere aqui nos termos da lei? Bem, houve a morte de alguém e foi uma morte, e isso aconteceu de modo voluntário. Isso enquadra-se no tipo legal do crime de homicídio. Entretanto, temos aqui 2 circunstâncias que vão não só agravar, mas vão qualificar o crime de homicídio em tipos especiais. Em primeiro lugar, temos em relação à filha o facto de ela ter morto o seu pai, aquele que contribuiu à geração da sua vida. Este crime é determinado a nível do Código como um crime de parricídio, que é o crime que comete aquelas pessoas que, no caso, tenham tirado a vida dos seus ascendentes. Para este caso, o crime de parricídio é uma forma qualificada de homicídio voluntário. A pena vai ser não 16 a 20 anos, que é normal do homicídio qualificado, voluntário, aliás, mas será uma pena de 20 a 24 anos, que é a pena mais alta no nosso sistema legal, porque entende-se que é o tipo mais grave de crime, tirar a vida de um pai. Por outro lado, nós temos aqui o caso da mulher, do genro, que, ao praticarem o crime, mostraram aqui atos de crueldade que deve ser censurada.
esta crueldade praticada contra a pessoa que foi morta, isto é, não um simples homicídio, mas todo o circunstancialismo que rodeou o homicídio do senhor foi envolvido por atos de crueldade e de alguma tortura, qualifica também a prática do crime que eles tiveram como um crime de homicídio qualificado nos termos do número 2 do artigo 351. E a pena abstrata também será a mesma, de 20 a 24 anos. Agora, atenção, não é necessário que todos eles tenham estado na execução de todo o ato criminal, porque os autores tanto são aqueles que materialmente executam, mas aqueles que, imagine que a mulher tivesse orientado a que se cometesse este crime ou que tivesse contratado terceiros para cometer este crime, estas pessoas também são, nos termos do artigo 20º do Código Penal, autores morais. Portanto, será esta a penalidade, é a mais grave que existe. Para o caso presente, certamente deverá ser determinada, ou já terá sido determinada, a prisão, a medida coativa de prisão preventiva, não só pelo facto da pena ser uma pena relativa a um crime de prisão maior, mas também pela paz social que é afetada como neste caso. Esta é uma das condicionantes para a aplicação desta medida provisória, não é? Enquanto decorre a instrução do processo. É um desafio a construção de uma sociedade harmoniosa, onde a família tem papel preponderante na promoção da paz social. Porque quando uma esposa que vive com o seu esposo durante 32 anos, dessa relação são geradas filhas, 3 filhas, são geradas filhas. E, de repente, há essa frieza, essa crueldade de associarem-se 3 pessoas para tirar a vida ao próprio pai da família. Isso deve preocupar qualquer sociedade. Esse caso vai deixar... Mas o pai de ter sido feiticeiro que andava a dar cabo das crianças? Esse é que é o problema em muitas das nossas comunidades, sobretudo nas periferias das grandes cidades e também, em certo caso, no meio rural. Essas crenças, dificilmente demonstráveis, têm estado a empurrar muitas das nossas famílias para essas práticas que, mais do que resolver o problema, desestruturam as famílias. E as nossas famílias, que culturalmente são geralmente famílias extensas, ou se quisermos, famílias alargadas, aqui, e vimos aqui depoimento de irmão, irmã do falecido, aqui essa família jamais será a mesma, nunca mais há de se reencontrar. A harmonia, o laço social no seio dessa família está quebrado. A família está desestruturada. Seja que desfecho as investigações que a polícia está a fazer e depois o julgamento que o tribunal irá fazer, tiver, sempre fica a marca no bairro, na comunidade, na família, e jamais isso trará algum bem para a comunidade. Há que se trabalhar seriamente na cultura jurídica dos cidadãos. O país tem instituições. As instituições existem para resolver, para dirimir conflitos. É preciso, tem o Estado a realçar bastante esse aspecto, precisamos criar mecanismos de trabalhar com as comunidades, de intervir nas famílias diretamente. É preciso explicar às pessoas qual é o papel de um tribunal, qual é o papel da polícia, qual é o papel de um advogado. É preciso explicar até às pessoas. Hoje as pessoas até se esquecem das próprias autoridades tradicionais, os sobados e outros entes conexos, que resultam do próprio direito costumeiro, que resultam das nossas práticas culturais, da nossa herança, da nossa memória coletiva. Até isso hoje estamos a menosprezar, a ignorar, para como que cada um hoje quer mostrar que pode
resolver os seus problemas como quiser, ignorando que onde há sociedade tem de haver ordem, tem de haver leis, tem de haver a capacidade de nos entendermos segundo regras. Nós não estamos numa selva. As pessoas que agiram assim não são rei leão da selva. Não só os pais devem ser os olheiros dos seus filhos, mas todos nós adultos devemos estar a par e passo com a juventude, porque de facto eles estão numa idade que precisam de um adulto detrás dele. Porque se nós colocarmos a autoridade só a esses jovens só a cargo da polícia, nós vamos fazer uma juventude, vamos marginalizar essa juventude. Exatamente. É preciso que todos nós, os adultos, possamos meter a mão no ombro do jovem e dizer que isso está errado. Muito obrigado, Sr. Superintendente-Chefe Gabriel dos Santos Capuzzo. Até a próxima. Obrigado, Jesus. 2 automobilistas foram detidos pela polícia por tentativa de suborno. O episódio aconteceu em plena operação da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda. Desta vez, a operação foi montada na principal via da vila de Catete, município de Icolibengo, aqui em Luanda. 10 de junho do ano 2015. Estrada Nacional número 230, Vila de Catete. Estamos a 60 km do município sede da capital do país e é neste vai e vem que muitos deles violam as regras de trânsito. É só para lhe mostrar mais uma vez que o teu carro não tem nada para viajar, para fazer uma longa viagem. Isso constitui um grande perigo na estrada. Está aqui, os únicos 2 pinos que estão seguros são esses 2. Daquele lado direito e do lado esquerdo. Vamos passar uma multa, tá bem? Vamos passar uma multa que é para amanhã o senhor se preocupar arranjar o pino deste lado, tá? Faz favor, pode vir assinar a sua multa. Pois é, o Segurança Pública acompanha mais uma operação da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda. Visto que é uma via interprovincial e pelo facto de não ter o fenómeno que nós vivemos na cidade, que é os congestionamentos, os nossos automobilistas têm a tendência de acelerar mais um pouco as suas viaturas, causando assim inúmeros acidentes. E também a forma como transportam as suas mercadorias e as pessoas nessa mesma via. Então, o mando da unidade continua preocupado com essa situação e de forma a cautelar todas essas situações, viemos cá hoje fazer um trabalho de fiscalização. Boa tarde, senhor automobilista. Carta de condução, documentos da viatura. O senhor vinha sem cinto, por quê? Diga. Parei aqui próximo para mijar. O senhor quando para mijar, então, ao retomar a viagem, deve usar o cinto de segurança. Não deixa de ser uma infração. Para já, vamos passar uma multa. Tá bem? Vamos já passar uma multa no artigo 81 do Código de Estrada. Veja isto. O condutor leva algum tempo para obedecer a ordem de paragem do polícia. Tem dúvida? Tem dúvida de parar? Não, estava próximo, oh. Então, onde o agente indica para parar, é onde o senhor deve parar. Porque se passar, já constitui uma desobediência do sinal de trânsito. Ok, vamos lá ver a carta de condução, documentos da viatura. Da documentação solicitada pelo agente regulador do trânsito, o automobilista apresenta apenas a da viatura e descobre-se que ele circula sem a carta de condução. O senhor vai posicionar a sua viatura ali, ao lado do patrulheiro, até confirmar o número da sua carta, tá bem? Por não se fazer acompanhar a cópia da carta, nós vamos fazer tudo para confirmar o seu número da carta, se está em seu nome, tá bem? Vai pôr a viatura ali. Bem, enquanto isto,
ele está detido. Presta atenção na resposta que dá este condutor ao polícia. Mas o senhor não pode circular sem seguro. Tá bem. Não tem possibilidade de pagar, mas mesmo assim vai... Tá bem. Esse ano não pagou, então encontra-se em situação de infração, tá bem? Para quem diz não ter possibilidade de pagar o seguro, agora vai pagar uma multa. E mais, se não quiser pagar outra multa, tem duas opções. Ou pague já o seu seguro, ou então encosta a viatura em casa. Um outro caso acontece. Este automobilista pôs entre os seus documentos uma nota de 500 kwanzas para tentar ilibar-se da atuação da polícia. Atitude que, por sinal, custou-lhe muito caro. Pega o carro dele e ele próprio mete o carro do camarada no batedeiro. Hoje, pelo menos, ele não vai continuar o seu trajeto. E se quiser conviver com a família, só depois de ser julgado pelo tribunal. Chefe, esse camarada está detido por tentativa de suborno, né? O mesmo vai acontecer com este condutor. Ele pôs entre os documentos 2 notas de 500 kwanzas. Sim, 1000 kwanzas no caso. Já está cometendo um crime. Um deles é aliciar o agente. Um tem que ter a infração. De preferência, deixar o agente e tomar a sua medida, que é a multa. Agora, não é subornar o agente. Tentativa de suborno, vamos prender o camarada por tentativa de suborno, tá bem? Mais um que vai responder em tribunal por tentativa de suborno e que corre o risco de ir à cadeia. Uma operação policial numa via, para já, com muito frenesi em matéria de trânsito. Senhor Inspetor João Pereira, mais uma vez a polícia revela que está por cima dos acontecimentos. De facto, nós podemos observar, é uma via interprovincial, não é? Estamos a falar da Estrada Nacional 230, por sinal esta que sai do município de Viana para as províncias do Kwanza Norte, Malange e também para as províncias do Kwanza Sul, Uambo e Bié, por aí fora. É uma estrada muito importante no movimento rodoviário, sobretudo para a Zona Leste, onde há uma circulação muito intensa de veículos de várias classes, não é? Estamos a falar desde os veículos pesados, os veículos ligeiros, tanto de passageiro como de mercadoria. Por essa razão, a polícia tem de necessariamente redobrar os seus esforços no que tange à fiscalização do trânsito rodoviário naquela zona. Mas essa fiscalização é regular ou é pontual? Não, a fiscalização é constante, não é? É permanente, porque nós temos a polícia 24 sobre 24 horas nessas estradas, sobretudo com a criação dos destacamentos de prevenção e socorro à sinistralidade rodoviária. Aquele caminhão que está a circular com um contentor, mas sem 2 pinos, apesar da multa, continuou a viagem ou regressou? O caminhão tem que ser passado uma multa, porque a lei não permite que seja apreendido o caminhão. É passado uma multa e posteriormente vamos ver se, depois de pagar a multa, se o condutor é reincidente ou não, se fez a reparação, não é, do veículo ou não. É uma questão decorrente, não é? Tem sido prática os condutores que fazem transportes de veículos, transporte de mercadoria contentorizada, não coloquem aquele dispositivo de segurança por forma, quer dizer, para salvaguardar o veículo, porque é o seguinte, aquele dispositivo faz com que, se o veículo tiver que tombar, não é, que o condutor tiver que tombar, vai com o veículo. Então o que é que acontece? Eles não colocam o dispositivo. Perde-se a mercadoria, perde-se o veículo também. Pois, eles não fazem aquilo, por quê? Porque sabem que, passando por uma zona onde há uma inclinação, caia, não é? Derruba o contentor e o veículo permanece. E a polícia está atenta em relação a isto. E é mais seguro até colocarem aquele dispositivo de segurança, que são os pinos, que é para evitar mesmo estes casos. Porque quando há uma inclinação
e o contentor estiver vazio, há mais possibilidade do contentor cair e o veículo permanecer. Então, o que é que os automobilistas fazem? Tiram os pinos e para proteger, e estamos a ver que isto tem sido isto é pronunciar prática. desgraça, quer dizer, De facto, nós estamos aí a fazer um estudo em relação a isso para saber se é orientação do proprietário do veículo ou então por iniciativa do condutor. E a multa é muito pesada, a multa é muito pesada, passa os 300 UCF, e nós vamos catalogando esses condutores. Hoje lhe é passada uma multa em relação a esta infração, e amanhã vamos verificar se o mesmo condutor, não é, continua com a mesma prática. Se assim acontecer, então, ali onde já vem a pena acessória, que é a apreensão do veículo e outros mecanismos mais. Muito bem, muito obrigado. Doutor Itiandro, para já, estas infrações verificadas pela polícia numa estrada muito importante da circulação automóvel interprovincial, resulta de uma operação que, para já, se justifica? Sim, justifica-se para que são operações de rotina que permitem mesmo permite ir garantindo uma prevenção geral positiva, sabendo nós que a polícia estará ali e que teremos que estar em condições a nível daquelas são exigências que o Código de Estrada estabelece. Agora, eu queria referir-me particularmente à questão que verificamos da tentativa de suborno, com 4 notas. A primeira, que crime é que haverá aqui? Bem, haverá aqui, nos termos do artigo 38, do número do artigo 38 da Lei 3/14, que é a Lei dos Crimes Subjacentes ao Branqueamento de Capitais, aquilo que se chama de crime de corrupção ativa para a prática de atos ilícitos. Deixe-me explicar. Temos uma ação praticada que foi a entrega dos valores monetários. Em segundo lugar, esta ação foi esta entrega de dinheiro foi para a prática de um ato ilícito, que é não passar uma multa. Em terceiro lugar, a contrapartida de não pagar a multa, não é a vantagem económica indevida que caberia aqui, que iria beneficiar o agente de ordem pública, ou da Polícia de Trânsito. E, em quarto, essa vantagem ser para o próprio ou para um terceiro. Estão aqui os elementos integrantes do crime de corrupção ativa para fins para atos ilícitos, que tem uma penalidade que vai de 1 a 5 anos. Se fosse para a prática de um ato lícito, ainda assim haveria o crime de corrupção, mas a penalidade seria inferior para uma pena que iria de 6 meses a 3 anos. Agora, um segundo fator aqui a referir. O elemento determinante nos crimes de corrupção é o elo, é a ligação entre aquilo que é prometido ou que é entregue e o objetivo que se pretende alcançar. Esse vai ser o elemento de ligação. Agora, outro ponto importante também que a referir. Haverá crime de corrupção, qualquer que seja a natureza da vantagem, seja dinheiro, imagine bilhetes para uma viagem ou outro benefício material, e qualquer que seja o valor que esteja em causa. O crime será de corrupção com a pena que referi de 1 a 5 anos, quer se tratasse de 100 kwanzas, de 500 kwanzas, de 1000 kwanzas. Só uma agravação nos casos de crimes que tenham, em que a vantagem seja uma vantagem superior a 100 mil kwanzas, ou 100 mil kwanzas, ou 1 milhão de kwanzas, peço desculpas, ou 10 milhões de kwanzas, aí que haverá uma agravação da penalidade. Mas ainda que tivesse sido apenas entregue 100 mil kwanzas, ainda assim haverá o crime de corrupção. O último ponto aqui a destacar, haverá aqui crime tentado ou consumado? O crime aqui não foi tentado, foi um crime consumado. Embora tenha-se falado de tentativa de suborno, o número 4 do artigo 38 é muito claro em relação a isso. O simples ato unilateral de alguém prometer ou entregar uma dádiva a outrem,
constitui crime de corrupção na forma consumada, isto é, não houve aqui uma tentativa de suborno, houve mesmo crime de corrupção ativa na forma consumada. Agora, se o agente tivesse aceito aqueles valores, haveria um segundo crime de corrupção passiva aplicável ao agente da Polícia de Trânsito. Portanto, a qualificação jurídica aqui tem que ser corrigida. Não se trata de uma tentativa de suborno, mas de um crime de corrupção na forma consumada com uma pena, já referi anteriormente, que é de 1 a 5 anos. Muito bem. Doutor Itiandro, muito obrigado pela sua intervenção. Doutor Pedro de Castro Maria, qual é a sua avaliação a mais esta operação desencadeada pela polícia? A minha avaliação é claramente a seguinte: enquanto houver recorrência da polícia na prática dessas operações, mas também por outro lado, enquanto a nossa polícia for veemente na negação dessas tentativas de subornos, que sabemos que, como disse o doutor Itiandro, de atos de corrupção consumada, que, como sabemos, existem nas nossas estradas, se há de passar uma mensagem clara aos automobilistas, à sociedade, que a nossa polícia está a fazer o seu trabalho, é uma polícia muito séria, comprometida em manter a ordem e a tranquilidade. Nenhum cidadão, creio, está alheio aos elevados índices que tem-se estado a anunciar em relação à sinistralidade rodoviária. Há muitos casos de pessoas que perdem vida, às vezes até em tenra idade, podiam dar o seu contributo à reconstrução nacional, famílias que ficam enlutadas, bens materiais que são danificados, enfim, logo é preciso mesmo que a polícia passe essa mensagem. E a repetição dessas operações estará com certeza a surtir os seus efeitos, porque um dos problemas que reforça o comportamento deviante às vezes nos indivíduos é a ideia da cultura da impunidade. Vou fazer, nada vai me acontecer, vou deixar 500 kwanza ao agente da polícia e vou continuar a minha marcha. Mas quando a polícia continua a passar essa mensagem de que esses comportamentos vão ser inibidos, vão ser sancionados, então estaremos a contribuir para que melhoremos a nossa convivência social, para que diminuamos os casos preocupantes de sinistralidade rodoviária. Como sabemos, todos nós gostamos de fazer fotografias e quando o cenário é expressivo, muito melhor ainda. Mas há cenários que, enfim, são de bradar aos céus. A fotografia que nós vamos exibir hoje como exemplo negativo da semana circula nas redes sociais porque chama a atenção pela sua peculiaridade. Veja com os seus próprios olhos. Doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo, qual é a sua mensagem, qual é a sua avaliação antes de mais? Caro Cosa, estamos em presença de uma imagem a todos os títulos chocante da nossa moral social. Nós temos estado a assistir, ultimamente, eu tenho acompanhado imagens dessa natureza nas redes sociais, de jovens que, sentados nos túmulos, com iPads, com computador, com esses artefatos eletrônicos, normalmente descontraído, em pleno cemitério. Isso denota alguma fragilidade na transmissão de valores que são sagrados da nossa memória coletiva. Mas esta que se coloca num buraco, é preciso só dizer, falta pôr areia por cima. Em algumas sociedades isso seria a consequência. Viriam as pessoas vocacionadas para o feito a pala porque não quer viver, está se pondo numa cova. Aí é lugar para os cadáveres, não para pessoas que estão vivas. Trajada como se estivesse a ir a uma discoteca, como se estivesse a fazer alguma festa no cemitério. O que é o cemitério?
Não podemos perder a noção dos locais sagrados, não podemos perder a noção da vocação de cada local que nós temos nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias. A igreja é a igreja, tem a sua vocação própria, há uma forma pela qual nos devemos apresentar, por exemplo, num culto religioso. A escola é a escola, tem a sua vocação própria. A praia é a praia, o cinema é o cinema, o cemitério também é um cemitério. Cemitério é um cemitério. E dentro da nossa idiosincrasia cultural banto, venera-se o cemitério como um local sagrado, porque a morte, dentro do nosso substrato cultural, é um momento sagrado de transição desta vida para uma vida no além. Exatamente. E esses valores que vêm da nossa socioantropologia cultural servem para preservar também a própria coesão social. É preciso continuarmos a transmitir isso aos nossos jovens. Uma cova é uma cova. Não uma se cova deve é uma cova para um enquanto se tem vida. Não se deve brincar com isso. Nós, inclusive, alguns de nós cresceu a ser educados que um simples cortejo fúnebre que estivesse a passar, nós tínhamos que manifestar a nossa reverência, mantendo-se quer em silêncio, quer inclusive parados, sentido, para que a comunidade demonstrasse o respeito pelos seus mortos e também pelos parentes daquela pessoa. Era uma forma Nas províncias do interior ainda se observa esse... E é bom que isso, se mantenha. Com os braços estendidos ao longo do corpo. E é bom que isso se mantenha, se é que é difícil mantê-lo em Luanda pelo tipo de vida que temos, pelos problemas que temos do ordenamento do trânsito, do ordenamento do território. Nas províncias onde ainda é possível, isso deve ser encorajado, deve ser reforçado. É preciso que nós tenhamos os nossos símbolos, os nossos mortos têm um valor simbólico que não podemos perder. Os nossos locais sagrados devem continuar a ser mantidos como locais sagrados. E a essa jovem quer tirar fotografias, há muitos sítios para o fazer. E quando ela passa dos limites e pensa que não há limites na sociedade, então a lei, a moral, a polícia, enfim, alguém deverá começar a sancionar essas pessoas para sentirem que há coisas sérias e que na sociedade há regras e não podemos viver cada um como quisesse, dando a imagem de que tudo o que a pessoa quer fazer, faz onde quiser, como quiser, a que horas quiser. O livre-arbítrio puro e simples. Exatamente. O livre-arbítrio pressupõe os limites próprios de que é a responsabilidade cívica das pessoas. O sentido do coletivo, o sentido do respeito por tudo que é a vida em comunidade. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. Aos nossos convidados e assim que nos esteve a acompanhar, aqui está o reiterado abraço de saudações. Nós voltamos na próxima edição e a nossa expectativa é sempre a mesma, de que até lá você seja um praticante de boas obras e bons exemplos. Boa noite, até para a semana.